Olá, professores! Estamos aqui para conversar sobre a nossa 7ª aula da nossa revista Fé e Ciência, Evidências que Apontam para Deus. Nós vamos falar hoje sobre a lição 7, que é a ressurreição de Jesus, fato histórico ou mito? Como eu tinha falado na aula anterior, em relação a Deus existe, e coloquei na aula anterior que a 7ª lição seria uma finalização para o tema anterior da lição 6. Por mais que os temas possam parecer meio que desconexos, né? Mas a ideia principal foi o que eu apresentei na aula passada aqui. Nós temos um Deus que não é questionável, quer dizer, é questionável pelos outros, mas por nós não é questionável a sua existência. Quando nós vamos utilizar de argumentos para provar a existência de Deus, que era na lição passada, nós automaticamente utilizamos de vários e vários argumentos mais filosóficos, porque a ideia de Deus não é material, ela não pode ser materializada. Então, o que se colocou perante tudo isso foi de que era necessário, em certo nível, como eu posso colocar assim, rebaixar a nossa intelectualidade. Não é rebaixar, talvez essa não seja a palavra principal, professor, mas seria uma ideia de que a nossa intelectualidade não conseguiria explicar de maneira fidedigna quem é esse Deus. Pelo contrário, nós precisaríamos claramente entender de que o nosso raciocínio não chega a essa posição. Mas o que eu coloquei no final dela, e aí que tem a ver com o nosso tema de hoje, é que a principal prova que nós colocamos ali em relação à lei moral que está dentro de nós, em relação a tantas outras coisas, mas a principal prova da existência de um Deus era o Deus encarnado, que era Jesus Cristo. E aí o que se foi levantado? Que não se é mais um problema hoje, ou um pretexto, não um pretexto, mas não se é mais uma dúvida na academia de que Jesus existiu, Jesus de Nazaré existiu. Isso é praticamente consenso, tanto em ateus, quanto em cristãos, quanto, enfim. Todos da academia subentendem de que há provas concretas muito claras de que um homem chamado Jesus existiu naquela época. O que se discute, o que não se acredita, é que esse Jesus é o Jesus de Nazaré, Cristo, Jesus Cristo, é esse Deus encarnado, né? E aí, o que eu, quando estava elaborando aqui a revista, pensei em trazer para vocês? Trazer uma lição sobre, demonstrando fatos de que Jesus existiu, já é uma lição mais obsoleta, porque hoje não há muito essa discussão. Então, como a nossa ideia é dar subsídio para os nossos alunos, as principais, como posso dizer assim, os principais argumentos que ele poderia usar, a academia dele já entende, a faculdade dele já entende, o lugar onde ele está inserido já não é uma questão, muito pelo contrário. Agora, o que é uma questão, e continuará sendo, porque aí já é uma questão de fé, e nós vamos mostrar que há também argumentos sólidos para crer nessa veracidade, é a ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus como posso dizer assim, é o carimbo de que ele é Deus. Um homem que ressuscita após 3 dias é o carimbo de que ele é Deus. Até ele não ressuscitar, esse carimbo não era batido, por mais que se cria e se via muitos milagres da parte dele que atestavam, né? Como a Bíblia vai colocar, que os milagres eram para atestar a divindade de Jesus. Mas você pode simplesmente não crer nesses milagres. Os argumentos utilizados contra nós podem simplesmente dizer que esses milagres não aconteceram. Eram frutos de analogias ou de símbolos utilizados para explicar uma ideia que Jesus tinha a passar como mestre naquela época, né? Então, o que divide tudo isso é a ressurreição de Jesus. Então, aqui nós temos a ressurreição de Jesus, um fato histórico ou mito. Os objetivos são entender a importância histórica da ressurreição de Jesus, compreender que temos argumentos convincentes sobre o assunto, e 3, refletir sobre o impacto da ressurreição em nossas vidas. Obviamente que eu vou tentar ser aqui o mais breve possível. A aula anterior a gente teve quase uma aula de 50 minutos, e isso se deu por ser um tema bem complexo, até tinha muito mais coisas para explorar ali, mas para não cansar vocês, professores, hoje eu vou tentar ser o mais rápido nesse conceito, porque são provas assim já muito contundentes que a própria Bíblia vai nos trazer, né?
E a partir disso também outros testemunhos da época, mas a gente como posso colocar assim, a gente se restringiu, eu me restringi na escrita a Bíblia, porque só ali já há testemunhos muito claros e muito convincentes ali em relação a essa ressurreição. Mas vamos lá. O primeiro tópico vai falar sobre ressurreição de Jesus. Por que é tão importante? 2. O túmulo vazio e as testemunhas oculares. 3. O impacto incrível da ressurreição. E 4. A ressurreição e a transformação pessoal. São 4 tópicos. O último, como a gente vem falando nas últimas lições, é um tópico mais prático para você trabalhar com seus alunos. Os outros 3, eles são diferentes nesse ponto, porque cada um traz a sua própria perspectiva para a nossa discussão aqui, né? O texto bíblico é 1 Coríntios 15, 20 ao 22. Um texto bíblico muito conhecido, que vai dizer assim: mas Cristo ressuscitou dos mortos, sendo as primícias dos que dormem. Pois, assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Então é um texto muito conhecido, ali de 1 Coríntios. Eu peço um pouco de desculpa, professor, só fazendo um parênteses aqui com a minha voz, se ela tiver um pouco fanha, porque eu venho em uns dias um pouco gripados. Mas vamos lá, vamos trabalhar no tema que a gente precisa. O tema 1 vai dizer assim: a ressurreição de Jesus. Por que é tão importante? Esse tema vai nos trazer o quê, professor? Esse tema ele vai nos trazer uma ideia de que por que é importante discutir esse assunto? Por que é importante fazer uma lição sobre esse assunto? Por que é importante municiar os nossos jovens sobre esse assunto? Porque é fé. Então, se é fé, só crê e, enfim, lembra que a gente estava trabalhando nas outras aulas e muitas coisas que a razão ela é barrada pela fé, tipo, ela só pode ir até um determinado momento e depois disso é fé e pronto. E esse é um tema que muitos podem apresentar assim: não, mas você crê? Então é fé. Então, por que é tão importante nós trabalharmos esse tema? Vamos lá. Olha essa frase aqui de C.S. Lewis. Quando a gente trabalhou na aula passada, nós falamos sobre a lei moral que foi colocada por alguém em nós, que independente de civilização, em que lugar, em que época, em que era nós estamos, todos nós temos uma ideia, um sentimento do que é o bem e o que é o mal dentro de nós. Essa é a lei moral que foi colocada em nós. Mas o que muitos argumentavam é que Cristo, Jesus, era um mestre moral. E ele era apenas isso. Os judeus, muito tempo, até alguns, até hoje bem menos, né? Porque depois de tanta evolução nas próprias religiões, eles já têm uma visão mais um pouco diferente. Mas ainda muitos pensam que Jesus foi um grande mestre moral. Não se discute a existência dele, mas se discute a sua atuação. Enquanto alguns vão ver ele como um guerrilheiro intelectual, como se ele tivesse vindo para reformular, para trazer uma certa revolta contra sistemas religiosos, contra... Então é muito normal você dizer assim: eu não creio, você ouvir dizer, eu não creio na igreja, mas eu creio em Jesus. E essas frases, elas derivam dessa compreensão de um Jesus que ele veio afastar o homem da religião e trazer o homem para um conceito de comunhão apenas com ele, não em comunhão com os outros, que é muito errado, né, dentro do conceito que nós temos de fé. Nós somos sim pessoas religiosas. E Cristo também era uma pessoa religiosa dentro do seu contexto daquela época. E assim como nós precisamos sempre separar o que é essa religiosidade, que hoje virou quase uma palavra demoníaca. Então, separar o que é essa religiosidade que mata, essa religiosidade muito comparada com um período das trevas ali em relação à Igreja Católica, uma religiosidade que se coloca acima de Deus, acima do bem e do mal, e que determina o que é certo, o que é errado, o que é vida, o que não é vida. O que é essa religiosidade que ela praticamente exclui Jesus e trata muito mais sobre poder? E o que é uma religiosidade baseada na comunhão dos irmãos adorando a esse Jesus? Então são coisas diferentes, né? Então quando nós olhamos para Jesus, você tem várias perspectivas. Por isso que Jesus naquele texto ele vai dizer assim: quem dizem que eu sou? O que vocês pensam que eu sou? Porque cada um tinha uma compreensão diferente do que era Jesus. E aí, dentro disso, dentro dessa compreensão geral, muitos achavam que ele era apenas um mestre moral, alguém que veio trazer algumas verdades que eram verdadeiras, literalmente, mas que era apenas um grande mestre. Assim como foi para alguns Buda, assim como foi, enfim, tantos outros, né? E aí, C.S. Lewis vai trazer uma frase importante, que é onde nós estávamos sobre isso. Ele vai dizer assim, ó. C.S. Lewis afirmou: ele ou seria um lunático, ou então seria o diabo do inferno. Você tem que fazer a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus,
ou um maluco ou algo pior. Você pode tentar fazê-lo passar por um bobo. Você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. O que ele está dizendo aqui? Tudo que Jesus fez não dá base para interpretá-lo apenas como mestre moral. Isso não é possível. Então, o tema desse primeiro tópico é ressurreição de Jesus. Por que é tão importante? Primeiro, nós não conseguimos olhar ele apenas como se fosse um simples homem, um sábio, um grande mestre, que nos trouxe, e ele foi um grande mestre, e que nos trouxe grandes pérolas para a nossa vida de como viver, de como... E olhar ele apenas nessa caixa, porque ele não poderia ser apenas isso. A história que é relatada nos evangelhos sobre Jesus nos demonstra que ou ele era aquilo que ele diz que era filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado, ou ele era um doido, um lunático, o C.S. Lewis ainda exagera, falando um demônio. Por quê? Porque a compreensão clara é de que ele tem que ser um dos dois, mas apenas um mestre moral ele não pode ser. Ele não pode ser um mestre moral que vai contra toda a liturgia religiosa da época. Ele não pode ser apenas um mestre moral fazendo milagres e sendo quase que um curandeiro da época. Ele não pode ser um mestre moral se ele ressuscita ao terceiro dia. Não tem como ele ser apenas um mestre moral. Ele pode ser um mestre moral dentro de toda uma esfera, mas não apenas um mestre moral. Então, a compreensão da ressurreição, por mais que C.S. Lewis estava exemplificando os ensinos de Jesus, a ideia que separa se ele é um mestre moral ou se ele é Deus é só a ressurreição. Então essa é a ideia principal. Por quê? Porque se ele não ressuscitou, ele é apenas mais um morto pelo Império Romano. Então ele é só mais um homem sábio que ensinou, enfim, mas que morreu. Então essa é a compreensão que muitos têm sobre Jesus e que se coloca ele nessa ideia de mestre moral excluindo o evento da ressurreição. Então não tem como ele ser apenas isso, porque a ressurreição faz ele ir para outro patamar. Ó o que Tim Keller vai dizer, está no seu segundo parágrafo, sobre a atitude de seguir apenas os ensinamentos de Jesus como um mestre moral, né? Ele responde, ó. Se Jesus ressuscitou dos mortos, você tem que aceitar tudo o que ele disse, porque ele ressuscitou, ele demonstrou que ele é Deus. Então, ele venceu a morte. Então, se ele venceu a morte, apenas um ser divino poderia fazer isso. Então, você tem que aceitar aquilo que ele disse. Então, ele era sim um filho de Deus, né? Agora, se não ressuscitou, por que se preocupar com qualquer coisa que ele tenha dito? Então, a reflexão é, Jesus avisou para os seus discípulos que morreria e ressuscitaria. Jesus avisou que ele era que ele era Deus encarnado, o Filho de Deus que veio com uma missão de salvar os pecadores. Jesus fez vários ensinamentos, vários milagres, mas sempre deixando clara a sua missão. Se ele não ressuscitou, por que ouviu todo o resto que ele disse? Porque ele é um mentiroso. Então qual é o impacto de discutir isso nos nossos dias? Porque a ressurreição divide, é o berço da nossa fé. A ressurreição, a nossa fé, a nossa religião, ela emana da ressurreição de Cristo. Então é necessário se compreender de que não é apenas um fato de fé, mas um fato histórico, que baseia tudo que nós cremos e aceitamos e vivemos por aqui, né? Outra coisa também que é importante se colocar se Jesus não ressuscitou e a religião cristã é baseada, ou o cristianismo é baseado em um Deus ressurreto, como que ela ficaria ativa e cresceria por tanto tempo e influenciaria todo o mundo ocidental e até um pouco do mundo oriental também? Como que ela teria esse peso se ela fosse tudo baseado em uma mentira? Em todo esse tempo ninguém conseguiria comprovar que Jesus não ressuscitou e de que a fé dos cristãos é uma fé morta. Não teriam um argumento, como posso dizer assim, não teria algo taxativo em relação a isso durante todo esse tempo de pesquisa? Será que naquela época não apresentaria, gente, o corpo está aqui de Jesus, ele não ressuscitou, está aqui. Será que não teria algo para dizer assim, o que eles estão contando aí, que é um próximo tópico que nós vamos ter, não vale. Então, pensar que nós chegamos até aqui, 2000 e poucos anos depois, 2000 e alguns anos depois, baseado em uma mentira total, é no mínimo curioso. É no mínimo curioso. Então, o que se coloca em relação a isso, o ponto central é o quê? Ele ressuscitou ou ele não ressuscitou?
como eu posso colocar assim, dizer que nós chegamos até aqui baseados total o cristianismo dentro de uma mentira, porque se ele não ressuscitou, é como nós vamos ver aqui Paulo dizendo, ó, 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. É aquilo que Tim Keller também tinha dito. Então assim, se ele não ressuscitou, nada do que nós queremos é verdade. Então, acreditar, né, que nós chegamos até aqui baseando toda a nossa vida em uma mentira, é muito difícil de se compreender, de se aceitar, né? Para o segundo tópico, nós temos o túmulo vazio e as testemunhas oculares, que aqui tem uma gama de argumentos demonstrando o porquê que Jesus seria, que a ressurreição de Jesus seria um fato histórico. Então, eu coloquei tudo em um tópico aqui. Primeiramente, eles começam a argumentar que os evangelhos, ou as provas, porque os evangelhos relatam a ressurreição de Cristo, né? Eles foram escritos entre 65 e 100, considerando ali João, né? O evangelho de João, o último, depois de Cristo. E que, assim, não seria confiável você aceitar que tanto tempo depois da morte de Jesus, alguém relataria algo tão verídico e com tanta riqueza de detalhes, né? Nós não temos tempo para explicar aqui esse processo de escrita em relação a todos os evangelhos e de todas as, como posso dizer assim, de todos os públicos que eles queriam atingir. Mas é importante relatar que as primeiras aparições sobre a ressurreição de Jesus, elas não aparecem no evangelho, se for em ordem cronológica. Elas aparecem nas epístolas de Paulo, que foram escritas basicamente ali entre 15 e 20 anos após a morte de Jesus, num espaço bem menor de tempo que Paulo começa a escrever as suas cartas, né? Então, ela não se baseia apenas no relato dos evangelhos. O relato dos evangelhos é só pegando a vida de Jesus como se fosse uma ordem cronológica nos sinóticos, de João nem tanto. A vida de Jesus como se fosse uma ordem cronológica e ali te trazendo todo o contexto, toda a sua vivência, né? Por mais que não se desse para relatar tudo, né? Mas Paulo já apresentava isso em suas cartas. Olha o que está em 1 Coríntios 15, 3 ao 6. Pois, o que primeiramente, esse texto aqui é muito taxativo, irmãos e professores, né? Pois, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, dizendo que foi um cumprimento a essas Escrituras, né? Então, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu, ele está começando a te dar evidências. Ele estava dando evidências para a igreja de Corinto de que Cristo realmente tinha ressuscitado. E apareceu para Pedro e depois aos 12. Então a gente já tem aqui os 12, certo? Depois disso, apareceu mais 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda está vivo. Ainda vive naquela época, ele fala, né? Embora alguns já haviam adormecido ou morrido. Então, olha o que Paulo está dizendo. Olha que importante esse relato. 15 anos depois de Jesus ter morrido. Ele vai colocar assim, entre 15 e 40 ali. Ele vai colocar assim, ele morreu conforme as Escrituras já tinham falado, ou seja, ele cumpriu. E se você quiser saber como seria essa morte, você pode ir lá no Antigo Testamento e ver todos as promessas e as profecias de como cada coisa ia acontecer na morte de Jesus. Isso também daria uma outra aula, mas a ideia desse o Messias prometido, né? Então, ele morreu segundo as Escrituras, ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo ao terceiro dia, também segundo as Escrituras, e aí ele vai começar a dar provas. Não sei se os irmãos de Corinto também estavam duvidando em relação a isso, ou se Paulo já quis ser taxativo em relação à ressurreição de Cristo. Ele vai dizer assim, ele aparece para Pedro, depois ele aparece para os 12, para os outros 12, e depois ele ainda aparece para 500 pessoas, para 500 irmãos, que é quando ele vai subir aos céus. E ele dá um ponto muito importante. Muitos deles ainda estavam vivos naquele momento que ele estava escrevendo. O que ele está dizendo? Se você duvidar, você pode pegar seu barquinho, ir até a casa do irmão e perguntar, você realmente viu Jesus? Vivo? Você realmente viu ele ressurreto mesmo, depois de 3 dias? Você viu lá ele morrendo na cruz, depois você viu ele vivo depois de 3 dias? Você viu ele sendo sepultado, depois ele vivo? Eles poderiam ir perguntar. Por quê? Porque muitos do que viram Jesus ressurreto ainda estavam vivos. Então esse é um ponto muito importante do relato de Paulo, que é um relato histórico, é uma carta. Então não é um livro poético, ele tá escrevendo para pessoas reais, para uma igreja real.
Se você duvidar, você pode pegar seu barco e você pode ir lá ver. Então, o que Paulo está nos fornecendo aqui, irmãos, até hoje, e é sim levado em consideração quando os estudiosos vão traçar essas testemunhas oculares, havia um grupo de pessoas que tinham visto, ainda estavam vivos e que poderiam testemunhar aquilo que viram. Além dos 12. Porque os 12 eram influenciados pela fé que tinham no próprio Jesus. Então eles poderiam utilizar do argumento de não, isso aí não, o testemunho de vocês 12 não serve. Vocês que estão propagando essa religião, vocês que estão propagando aquilo que vocês viram, teoricamente, mas aí para mais 500, aí esse argumento já não vale. Esse argumento já está longe de valer. Então o que acontece dentro desse contexto, eles poderiam ir ver, conversar com pessoas que tinham visto Jesus. Então é um argumento também muito forte em relação a isso, né? Outro ponto também que é importante é que as primeiras pessoas a verem Jesus, que está lá em Lucas 24, do 1 ao 25, ressurreto, foram 2 mulheres. E por que isso é importante, né? Ali tem um relato tão lindo ali de Maria Madalena, Jesus a chamando pelo nome. Mas por que isso é tão importante? As mulheres, antigamente, elas não eram testemunhas confiáveis. Elas geralmente não apareciam como personagens principais de uma história. Então, como posso dizer assim, o relato delas não era levado muito em consideração. E aí vem um ponto que vai ligar com o segundo ponto que a gente vai trazer aqui, né? Assim, por que os autores, assim, os autores dos evangelhos, não decidiram retirar essas mulheres e colocar 2 homens lá, para que esse testemunho seja mais aceitável para a sociedade da época, já que eles tinham certeza que Jesus tinha ressuscitado? Por que eles não retiraram essas duas mulheres que estavam lá e não colocaram 2 homens conhecidos da época, mesmo que fossem ali adeptos à fé em Cristo, e que a partir disso deixasse aquele relato mais plausível para a sociedade da época? E a resposta é muito simples, professores, é porque eles estavam apenas escrevendo aquilo que eles viram, ou sabiam, ou que foram contados a eles. Então eles não estavam preocupados em fazer um relato fidedigno histórico, eles estavam escrevendo aquilo que tinha acontecido. Então se foi 2 mulheres, pouco importa se o testemunho delas seria menos aceito ou mais aceito, isso não tinha importância para eles, foi o que aconteceu. Então é um outro ponto de você ver, é como se você olhasse com uma visão invertida. Uma pessoa que quisesse provar aquilo, ele tiraria as 2 mulheres. Mas esse não era a intenção. A intenção era relatar o que tinha acontecido. Os evangelhos relataram aquilo que tinha acontecido. E dentro disso, não fazia sentido você mudar a história, você adulterar a história. Não fazia sentido em relação a isso. Então isso é um outro ponto também muito legal, né? Outra coisa também que é bem importante, que eu trouxe também na introdução que nós estávamos falando, o túmulo e Jesus. Vamos lá. Se Jesus, professores, tivesse vindo, tivesse ressuscitado, e as pessoas fossem lá no túmulo e olhassem se tivesse um corpo lá, e Jesus e algumas testemunhas oculares vissem Jesus, ia falar, peraí, tem um corpo lá, e eu estou vendo Jesus aqui. O que eles iam questionar? A veracidade desse corpo em decomposição. Argumentar que aquele Jesus que foi visto não é o homem que foi colocado na sepultura, que haveria algo ou aconteceu algo, que Jesus não tinha morrido e que tiraram ele e colocaram outro corpo para enganar. Agora, se o túmulo fosse encontrado vazio por testemunhas oculares, mas essas testemunhas não tivessem visto Jesus vivo, o que aconteceria? Ia se questionar se o corpo não tinha sido roubado. Por quê? Porque, teoricamente, não tem como eu não vi ele vivo. Então, eu vi o túmulo, mas não vi ele vivo. Não vou dizer que ele ressuscitou. Vou dizer que alguém pegou o corpo. Agora, quando a mesma testemunha ocular viu a sepultura vazia e viu Jesus vivo, aí é uma prova de que ele ressuscitou. Porque é a mesma testemunha. Não tem nenhum corpo lá. Não tem ninguém lá. E ao mesmo tempo, a pedra já não está lá. Ninguém retirou. Os guardas não retiraram. Ninguém retirou essa pedra. E ao mesmo tempo eu estou vendo ele 3 dias depois vivo. Essa é uma prova mais contundente. Então, isso que eu estou te dizendo. Se fosse uma ideia de que, não, mas eles fizeram... Gente, se fosse uma artimanha e a nossa fé fosse realmente tão vazia e tão infundada dessa forma, em 2000 anos ninguém conseguiria comprovar que aquilo não aconteceu. É só até uma questão racional. Aí você pode falar, não, mas vocês são alienados, vocês não iam acreditar. Mas cadê as evidências de que ele não ressuscitou?
Então não é apenas a nossa fé. Há testemunhos muito fidedignos de que isso realmente aconteceu. E aí, nós temos, vamos indo para o terceiro tópico, que aí fecha essa ideia dessas provas de que Jesus ressuscitou. Aqui, o que eu consegui colocar na lição, né? Teria muitas outras, até de testemunhas que viram Jesus fora do aspecto da Bíblia, mas que a gente não tinha tantos caracteres aqui para colocar. É o quê? O impacto incrível da ressurreição. As pessoas que viram e acreditaram na ressurreição, eles mudaram do nada toda a sua cosmovisão de vida, toda a sua visão de mundo, tudo que eles acreditavam, tudo que eles criam foi mudado da noite para o dia, do dia para a noite, quando eles viram aquele homem ressurreto, que eles viram aquele homem que tinha ressuscitado. Vamos lá, como que eu posso dizer isso aqui? Tem uma frase aí do Lev Tolstói, que é o escritor de Guerra e Paz e Ana Karenina, né? Que é um escritor muito, muito famoso da literatura russa. Tem um livro que ele escreve, como se fosse, não vou dizer uma imitação de Agostinho, porque não seria legal, mas ele escreve um livro com o mesmo nome de Agostinho, que seria Confissões. E ele coloca assim, ó: existe algum sentido em minha vida que não será destruído pela morte inevitável que me aguarda? Ele faz essa pergunta que é um grito da alma dele. É um grito, professor da alma. E esse grito da alma dele, que ele coloca aqui, é o que os cristãos daquela época não tinham. Daquela época específica de Jesus, não estou falando de hoje, hoje a gente também não tem, mas naquela época específica de Jesus era um grito da alma que eles não tinham. Por quê? Porque a morte não era algo que mais os preocupava. Por quê? Porque aquele a quem eles criam tinham ressuscitado. E o que isso traz de importante? É que eles saíram contando aquilo que eles tinham vivido e visto. E o que isso também é importante? É que como que alguém vai mudar uma cosmovisão de mundo de um dia para o outro? Ou que fosse em 1 ano e meio? Como que alguém vai mudar essa cosmovisão? Geralmente, até coloquei aqui, que para mudar uma visão de mundo, de uma geração, é necessário anos de discussões entre vários mestres, analisando ponto a ponto o que deveria ter sido alterado. Isso não aconteceu com os cristãos. Eles saíram de seus aposentos apenas contando aquilo que viram e vivenciaram. Não houve um concílio, e aí você vai dizer isso aqui, eu vou corroborar aqui, eu vou acreditar aqui. Não. Aquilo entrou dentro do coração deles e eles não temiam mais a morte. Eles entregavam sua vida pelaquela mensagem. Eles eram mortos, decapitados, jogados em um balde de óleo quente, como foi o apóstolo João. Tantos outros exemplos, apedrejado como foi Estevão, por algo que eles conheceram e viram e que mudou quem eles eram, a sua compreensão de mundo, tudo que eles enxergavam. Agora eles só tinham olhos para aquele homem. E aí eles saíam contando e pessoas iam acreditando de que um homem que morreu numa cruz, junto com 2 ladrões, ele era Jesus, Deus, Filho de Deus, e que veio para tirar o pecado do mundo. Eles saíram contando isso e as pessoas iam acreditando, ia formando um povo, ia formando um povo de Deus mesmo, né? Uma família de Deus, uma família de Jesus. E aquela visão de mundo que foi influenciando e indo, né, no id mesmo de Cristo, ela não foi baseada em livros, como eu posso dizer assim, em conhecimento, não, foi baseada em testemunhas. Testemunhas que olharam, viram aquilo e falaram: eu vou contar para as pessoas aquilo que eu vi. Eu vou contar para as pessoas aquilo que eu vivenciei. Eu vou contar para as pessoas aquilo que eu acredito. Então, uma das maiores provas é a transformação que a crença na ressurreição de Jesus traz imediatamente à nossa vida. Imediatamente. Quando há aquele relato daqueles 2 homens, um na carruagem, lendo e não entendendo, e entra um outro homem e fala assim: o que você não entende? Fala para mim. E ele começa a contar, começa a desvendar quem é Jesus. Ele fala: meu Deus, me batiza agora. Por que ele está fazendo isso, irmãos?
É porque, professores, na hora que se crê em Jesus, se crê na ressurreição, se crê no Evangelho, há uma transformação instantânea dentro do nosso ser. E por isso que a ideia de que Cristo não quer defensores, por mais que a gente esteja fazendo essa lição para dar argumentos de defesa, mas Cristo não necessita de defensores, Cristo necessita de testemunhas. Foi assim que o cristianismo foi formado. Pessoas que viram, vivenciaram aquilo e saíram das suas casas contando. E que se reuniam escondidos em suas casas para tratar desses assuntos. Por quê? Porque aquilo era verdade demais para eles. E isso não é construído, não foi construído em séculos. Isso foi construído em um homem que estava em uma cruz e 3 dias depois estava vivo. Então, assim, esse impacto que há na vida desses homens, dessas mulheres, desse povo do tempo de Jesus ali, esse impacto é uma das maiores provas da ressurreição. Por quê? Você pode falar, mas isso é algo empírico. Por que que eu vou ver um homem ressuscitando e vou sair para dar a minha vida por esse homem? E esse homem não ressuscitou de verdade? Por que que eu vou fazer isso? Por que que Estevão, pouquíssimo tempo depois? Por que que acontece aquele evento do Pentecostes? E aí Pedro sai, e todo mundo achando que ele está bêbado, e ele prega para 2.000 pessoas, e depois disso ele começa a passar e a sombra dele começa a curar, e aí depois aparece Paulo, e aí Estevão é apedrejado, e você vai vendo relatos ali em Atos dos Apóstolos, esses relatos nos trazendo uma reflexão de, peraí, mas Jesus tinha acabado de subir, o que aconteceu que os deixou com esse fogo tão grande? A ressurreição dele. A prova fidedigna de que a morte ele já havia vencido. E esse grito de Tolstói, nós não tínhamos mais. Ao ressuscitar, a ressurreição é o início de um novo tipo de existência. Jesus não apenas venceu a morte, mas inaugurou um novo tipo de vida, disponível a todos que creram nele. Então aquelas testemunhas saíam falando e diziam, se você crer, você vai morrer. Mas a morte não tem mais peso, porque ele vai ressuscitar assim como ele ressuscitou. Lembra, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês. A ideia é, ele ressuscitou, então ele vai nos ressuscitar e nós estaremos junto com ele novamente. Então esse conceito do Evangelho, de vida eterna, de ressurreição dos mortos, da nossa ressurreição, da volta de Cristo, todo esse contexto mudou uma cosmovisão da época, fazendo com que aquelas testemunhas pregassem, as pessoas crescem e a partir daquilo que eles haviam crido, eles eram novas pessoas do nada. E esse do nada é literalmente do nada. O Evangelho de Jesus é o único que faz uma mudança radical na cabeça de alguém do dia para a noite, enquanto para se mudar conceitos dentro da cabeça das pessoas se demora anos, às vezes décadas, às vezes eras. Então esse é um ponto muito importante em relação à fé de Jesus. O quarto tópico já é a fé e a ressurreição de Jesus, né? O quarto tópico já é um tópico muito mais ali prático para você trabalhar com seus alunos, professor. Eu também, como na aula passada, não vou falar muito dele, temos alguns versículos bíblicos aí para você utilizar, e isso vai demonstrar que a ressurreição nos traz uma transformação pessoal. Então é a extensão dessa cosmovisão mudada do dia para a noite, como eu coloquei. É a extensão disso. Como nós vivemos a partir dessa ressurreição, o que nós fazemos a partir dessa ressurreição. E aí você pode trabalhar com seus alunos de tantas maneiras, demonstrando como essa fé no Cristo ressurreto mudou a vida deles, mudou a sua vida e dá exemplos em relação a isso. Então, a ideia dessa lição, professor, já finalizando aqui, era uma ideia de você trazer argumentos que corroboram a ressurreição de Jesus, e eles são reais, eles são verdade, mas não apenas isso. Entender que essa ressurreição, ela é como eu coloquei aqui, como Wright vai dizer, né? Andrew Wright, ele vai dizer, tá no segundo tópico, ele vai dizer assim, ó, esse volume de evidências faz desse relato à ressurreição de Jesus ser historicamente seguro. Então por isso que ele era uma finalização da lição anterior. A maior prova que nós temos que Deus existe é o fato desse mesmo Deus ter encarnado, morrido, ressuscitado e subido ao céu, que essas 500 pessoas também viram. Então toda essa gama que a gente trouxe de testemunhas oculares, que a gente trouxe de pessoas vivas ainda na época, que a gente trouxe do impacto na vida das pessoas, daqueles que viram isso acontecer, todas essas coisas que nós estamos trazendo faz com que é uma prova não só de que Deus existe, mas que é um relato dessa ressurreição muito seguro.
E aí, trabalha com o seu aluno, professor, a partir dessas provas, o quanto isso é transformador para a nossa vida. Que é esse tópico que a gente fez, o impacto incrível da ressurreição, e demonstrando, já no quarto, a ressurreição e transformação pessoal, como isso impacta diretamente na maneira como nós vemos o mundo e na maneira como nós seguimos a nossa vida. Isso é extremamente legal e importante. Essa é uma lição muito gostosa, é uma lição muito legal de se conversar com eles. Porque uma que fala de Jesus, né, professor? E além de falar de Jesus, como posso dizer assim, ele não apenas fala, mas ele nos faz pensar em como é viver a partir de alguém que morreu e ressuscitou, e é a base, é o Senhor da nossa fé, né? O último parágrafo do último tópico, antes da gente ler a conclusão, ele vai dizer assim: a ressurreição de Jesus nos inspira a viver de forma autêntica e vibrante. Em vez de apenas falar sobre a fé, somos desafiados a viver essa esperança todos os dias. Isso significa ser uma força positiva em nossas comunidades, mostrando amor e bondade em nossas ações e palavras. Viva Cristo ressuscitou. Então, assim, é muito gostoso de falar sobre esse tema. Eu tentei trazer dois tópicos mais históricos para demonstrar essa veracidade da ressurreição de Jesus, mas dentro disso você também pode trabalhar nesse âmbito mais pessoal com eles e fazer eles compreender qual é o impacto dessa ressurreição. E além do primeiro tópico de demonstrar o porquê é importante discutirmos e falarmos sobre isso, né? Para finalizar, lendo aqui primeiro o nosso para refletir, ele vai dizer assim: na ressurreição de Jesus encontramos a promessa de uma vida nova, de uma nova vida, em que a esperança vence a desesperança e a transformação pessoal se torna realidade. E a nossa conclusão vai dizer assim: a ressurreição de Jesus é mais do que um evento histórico, é a fundação da fé cristã. As evidências demonstram que ela é um fato sólido que transformou a história e continua a impactar vidas hoje. Ao reconhecê-la como um evento real, somos chamados a viver com esperança renovada e fé vigorosa, fundamentadas na certeza de que Jesus venceu a morte e nos ofereceu uma nova vida. A ressurreição de Jesus não é apenas uma crença religiosa, mas a força que impulsiona nossa caminhada cristã. Ela nos lembra que a vida em Cristo é cheia de propósito e possibilidades, e que cada um de nós é convidado a experimentar a transformação que essa verdade oferece, que possamos abraçá-la como uma realidade que molda e ilumina nossa vida diária, refletindo a luz e a esperança de Cristo em tudo o que fazemos. Então, professor, essa foi nossa aula 7. É uma aula muito legal, que é um complemento da aula 6, mas ao mesmo tempo ela funciona sozinha. Se caso sua classe não teve a última aula ou alguma coisa assim, ela é um fim em si mesma aqui também. Mas demonstrando o quanto é gostoso trabalhar sobre o tema de Jesus e também demonstrar esses fatos históricos que comprovam a ressurreição do nosso Jesus, né? De que ele é realmente o Jesus Cristo. Então foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Na aula que vem nós vamos falar sobre arqueologia, então tesouros ocultos, descobertas arqueológicas que confirmam a Bíblia. Espero vocês então no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e uma ótima aula.